Olá, eu sou a professora Camila e nesse vídeo irei falar sobre os testes de hipóteses utilizados para a comparação de dois grupos independentes. Vimos no vídeo passado os possíveis testes para a comparação de duas populações. Nesse vídeo, veremos os testes para a comparação de dois grupos independentes. Dados independentes ou não pareados em estatística significa que temos duas amostras diferentes de indivíduos e que não há relação entre elas. Os dois grupos não precisam ter o mesmo tamanho. Considere que os funcionários são treinados em uma empresa em duas turmas distintas, A e B. O objetivo é comparar os dois métodos para verificar se há diferença entre eles. Para isso, foram selecionados aleatoriamente 27 funcionários, 14 indivíduos para a turma A e 13 indivíduos para a turma B. Uma mesma tarefa foi atribuída a cada indivíduo e, ao final, foi anotado o tempo gasto na realização da tarefa para cada aluno. Aqui temos um exemplo de como esses dados são armazenados em um banco de dados. Nesse caso, um dos testes que pode ser utilizado para a comparação dos dois grupos é o teste T para amostras independentes. Para o uso desse teste, precisamos verificar a normalidade da variável de interesse em cada um dos grupos. E, se um dos grupos não for normal, a suposição é quebrada. É comum dizermos que o teste T faz a comparação de duas médias. Como as médias são de uma mesma distribuição normal, esse teste da diferença de duas médias é, na realidade, um teste de diferença de duas populações. No teste T para amostras independentes, as hipóteses de interesse são: a hipótese nula é que o tempo médio da realização da tarefa é igual para as duas turmas, enquanto a hipótese alternativa é que o tempo médio na realização da tarefa é diferente para as duas turmas. Em termos estatísticos, temos MID A igual a MID B versus MID A diferente de MID B. No entanto, temos que atentar para o fato de que o teste T possui duas variações: teste T para variâncias dos grupos homogêneas e teste T para variâncias dos grupos heterogêneos. Para verificar se as variâncias dos grupos são iguais, podemos aplicar o teste F. As hipóteses do teste F são: a hipótese nula é que a variância do grupo A é igual à variância do grupo B, e a hipótese alternativa é que a variância do grupo A é diferente da variância do grupo B. Para julgarmos se rejeitamos ou não a hipótese nula, devemos calcular o p-valor do teste através do auxílio de um software estatístico. Depois de realizar o teste de homogeneidade de variâncias, devemos escolher quais das variações do teste T utilizar. Agora, veremos a mecânica do teste T considerando variâncias iguais. Primeiro, calculamos as médias amostrais de cada grupo. Em seguida, calculamos as variâncias amostrais de cada grupo, para então calcularmos a variância ponderada. E a estatística do teste T é dada por essa expressão. A estatística do teste T segue distribuição T de student com graus de liberdade igual à soma do tamanho amostral das duas amostras subtraído de 2. E, por fim, calculamos o p-valor, que é a probabilidade de encontrarmos um valor da estatística de teste mais extremo que o observado na amostra. Observem que aqui estamos falando de um teste bilateral, então o p-valor será a soma dessas duas probabilidades. Lembrando que o p-valor é calculado com o auxílio de um software estatístico. Entretanto, se as variâncias dos grupos forem diferentes, devemos utilizar o teste T para variâncias diferentes. A mecânica do teste é semelhante à do teste com variâncias iguais. Primeiro, calculamos as médias amostrais de cada grupo. Em seguida, calculamos as variâncias amostrais de cada grupo. E a estatística de teste é dada por essa expressão. A estatística de teste T, ela segue distribuição T de students com graus de liberdade dado por essa expressão.
E por fim, calculamos o p-valor como anteriormente. Observem que estamos falando de um teste bilateral. Então, o p-valor será a soma dessas duas probabilidades. Lembrando, pessoal, que o p-valor é calculado com o auxílio de um software estatístico. No exemplo, o tempo médio gasto para a realização da tarefa na turma foi de aproximadamente 11 minutos e desvio padrão de 1,65. Já na turma B, o tempo gasto na realização da tarefa foi de aproximadamente 15 minutos, com desvio padrão de 1,71. Analisando os box plots, podemos observar que ambas as distribuições parecem ser simétricas e possuem variabilidade similar. Notamos também possível diferença no tempo gasto entre as duas turmas para a realização da tarefa. Lembrem-se que para utilizarmos o teste T, a suposição de normalidade dos grupos deve ser satisfeita. Observando os QQ-plots, notamos normalidade de ambos os grupos. E realizando o teste de Shapiro-Wilk e considerando o nível de significância de 5%, concluímos que ambos os grupos seguem distribuição normal. Aplicando o teste F para verificarmos a homogeneidade das variâncias, concluímos que ao nível de significância de 5%, as variâncias do tempo gasto podem ser consideradas iguais para ambas as turmas. Logo, aplicando o teste T para amostras independentes e variâncias homogêneas, rejeitamos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Ou seja, o tempo médio na realização da tarefa é diferente para as duas turmas. Os cálculos, pessoal, foram realizados através do software estatístico R. Para os interessados, aqui temos os dados do nosso exemplo. Os comandos em R para o cálculo das medidas resumo e visualização dos dados por meio de boxplots e os comandos utilizados para a realização do teste de normalidade, de variância e o teste T no software R. Caso as suposições do teste T sejam violadas, devemos utilizar o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Esse teste não necessita de suposição de normalidade e os dados podem ser ordinais ou numéricos. Os testes não paramétricos, ao invés de utilizar os próprios valores observados da variável de interesse, considera os postos das observações. O posto de uma observação é a sua posição relativa às demais observações, quando os dados estão em ordem crescente. Para calcular os postos correspondentes aos dados do exemplo anterior, primeiro colocamos todas as observações em ordem crescente. Portanto, x1 representa a menor observação, x2 a segunda menor observação e assim por diante. Essas estatísticas são chamadas de estatísticas de ordem. Associa-se valores às observações correspondendo às suas posições relativas na amostra. Ao primeiro elemento associa-se o valor 1, ao segundo o valor 2 e assim por diante. Porém, se tivermos observações iguais, elas devem ter postos iguais. Para observações iguais, associa-se postos que são iguais à média de suas posições relativas na amostra. Observem que 3 observações são iguais a 10, e ao invés de receberem postos 2, 3 e 4, respectivamente, devem receber o mesmo posto que é igual à média das posições. Logo, as 3 observações iguais a 10 receberão posto 3, e assim por diante. Por trabalhar com apenas a ordenação das observações, o teste de Mann-Whitney é apropriado quando há muitos outliers no conjunto de dados e quando a amostra é pequena. Aqui, ao invés de trabalharmos com a média, trabalhamos com a soma dos postos. A soma dos postos da turma A é igual a 112,5, enquanto a soma dos postos da turma B é de 245,5. As hipóteses de interesse do teste de Mann-Whitney são: H0, a distribuição do tempo gasto na realização da tarefa da turma A é a mesma que na turma B, versus a hipótese alternativa de que as distribuições são diferentes. A quantidade de interesse é a soma dos postos nos grupos. Para realizarmos o teste, primeiro calcula-se as estatísticas o A e o B,
e determina-se U como o menor valor entre o A e o B. A estatística U de Mann-Whitney é dada por essa expressão. E, se ambos os grupos têm pelo menos 10 observações cada, a distribuição da estatística de teste pode ser aproximada por uma distribuição normal padrão. E, por fim, calculamos o p-valor do teste. Observem que também estamos falando de um teste bilateral, então o p-valor será a soma dessas duas probabilidades. Lembrando que o cálculo do p-valor é realizado através de um software estatístico. Utilizando os dados do nosso exemplo e o software R, obtemos o valor de P inferior a 0,001. Logo, ao nível de confiança de 5%, rejeitamos a hipótese nula. Observem que, nesse caso, a inferência é a mesma quando utilizamos o teste T. Concluímos que as distribuições do tempo gasto na realização da tarefa são diferentes nas duas turmas. Espero que tenham aproveitado a aula, não deixem de assistir os próximos vídeos. Muito obrigada pela participação e até a próxima!